Programa Lipaz, reunião almoço da SIC. Hoje nós estivemos aqui acompanhando a palestra do Bruno Penin, que é um consultor, um jovem empreendedor, que veio falar sobre startups, falar sobre essa revolução que está acontecendo no mundo. Como está o Brasil, como está a América Latina, como está os Estados Unidos, o que pode ser feito para que a gente tenha aqui um polo formador de startups e que isso venha gerar riqueza para Caxias do Sul. Upon the reasons for myself, I ask you for a reason, I was there. Bom, como eu falei, a gente estava aqui na reunião almoço assim, com o Bruno Penin, que deu uma palestra sobre startups realmente esclarecedora, alguma coisa que a gente ouve sempre falar, a palavra está na moda, mas a gente não entende perfeitamente o que é isso, o que é uma startup, como é que ela funciona, como é que ela se cria, o que acontece com ela depois da criação, quais são os conceitos, e é por aí que a gente vai começar. Bruno, vamos falar do Beabá. O que é uma startup? Hoje a gente fala, uma empresa nova, que criou uma coisa nova. Não é bem isso, né? Vamos começar por aí. Em primeiro lugar, uma startup, a gente precisa fugir do conceito que startup é uma empresa de tecnologia. Não necessariamente é. Eu já vi startup que não usa, por exemplo, a internet, usa o telefone. Então, startup, ela usa da tecnologia, ela usa da internet. Mas o que realmente é uma startup? A startup é uma empresa que parte em busca de um modelo de negócio. Ou seja, ela é uma empresa, ela é um negócio, uma ideia, na verdade, que surge através de um problema que é normalmente social, alguma coisa está acontecendo e diz, eu quero resolver isso. Só que a principal característica da startup é eu não tenho certeza como eu vou fazer isso. Não é como você abrir uma padaria e você sabe que existe padarias, você sabe como funciona uma padaria. Você pode fazer a padaria ali e você já entende que tem cliente, que as pessoas compram pão, não tem certeza nenhuma. Agora você criar um negócio diferente, por exemplo, de entregas de pães que são pedidos pelo celular, ou de uma confeitaria que você faz com seus amigos, que você compra junto produtos para ir fazer pães em casa, já é uma coisa completamente diferente. As pessoas não sabem se isso vai dar certo. Ou uma cooperativa para comprar pães. Ou uma cooperativa, entende? Mas a questão é incerto. A startup, a primeira característica da startup é incerto. Se você tem certeza, não é startup, é incerto, você não sabe se aquilo vai dar certo. Em segundo, você vai buscar um modelo de negócio, você não tem certeza como você vai ganhar dinheiro com isso. Em terceiro, que eu acredito, é a escalabilidade, ou seja, isso tem condições de atingir muitas pessoas, impactar a vida de muita gente rapidamente. Então, se tem condições disso, também é considerado uma startup. E um detalhe muito importante, as startups a gente considera até 2 anos. Elas são novas, elas estão lidando com a certeza. Depois de 2 anos, se você tem certeza
certeza do seu negócio, você já é uma empresa. E se você não tem certeza, não é um bom negócio. Então você acaba caindo igual, entendeu? Então as startups são isso. Esse é o conceito de startups, isso é importante. A gente sempre começa a entrevista apresentando um pouco do nosso entrevistado. Eu fiz isso na abertura, mas eu queria que tu falasse um pouco da tua formação, Bruno, porque nós estamos aqui diante de um menino, né, vamos dizer assim, e com um conhecimento enorme, com uma bagagem já enorme. Fala um pouquinho da tua formação pra gente. Meu nome é Bruno Perin, eu sou formado em administração pela UFSM e acabei caindo no mundo do empreendedorismo justamente por ter uma paixão desde muito jovem. Eu já desenvolvia negócio, vendia, mas eu ainda não entendia muito bem. E eu sempre gostei da inovação, aquela disruptiva, aquela que muda a realidade, aquela empresa que muda a forma como a gente está agindo e está fazendo. E isso acabou me levando ao universo das startups, onde eu passei muito tempo, venho até hoje, claro, me desenvolvendo nesse sentido. Então eu primeiro quis entender o que eram as startups, como é que elas funcionavam, estudando em livros, conhecendo empreendedores, criando minhas próprias startups, dando certo, dando errado. E depois eu comecei a me apaixonar pelos ambientes, ou seja, que cidades, que regiões, que locais têm as melhores startups. Por que alguns locais parece que atrai, parece que... Elas florescem, né? Exato. Por que parece que aquele lugar as startups vão dar certo, as pessoas querem ir para lá desenvolver seus negócios? E por que tem lugares que não? Então eu passei o ano de 2013, eu viajei muito para os ecossistemas de startups, entendendo por que alguns lugares têm sucesso, por que alguns lugares conseguem realmente criar bons ecossistemas e o empreendedorismo floresce, como tu falou, e outros lugares simplesmente não conseguem serem realmente empreendedores disruptivos, não um empreendedorismo, eu tenho uma padaria, não, eu tenho uma padaria, eu vou vender pães online e o outro eu vou criar uma confeitaria online, sei lá, mas tipo, sim, que sejam diferentes, sabe? Perfeito. É uma trajetória bem grande já para quem tem tão pouca idade. Imagina quando ele chegar na nossa idade aí, o que a gente vai colher com o Bruno, né? É importante também falar um pouquinho de glossário, né? E a gente está falando sobre disruptivo, falando sobre ecossistema. E disruptivo, para quem está no meio até conhece, mas é importante trazer isso para o público, né? Eu cito como exemplo Netflix, eu acho que ela foi uma empresa disruptiva. Primeiro, o que é uma empresa disruptiva, uma startup disruptiva? É aquela que tem uma mudança muito drástica na forma como nós agimos. Então o Netflix era muito comum, como você via filme, ou você ia no cinema ou você ia na locadora, ou você esperava a televisão passar. Mas agora você conseguia assistir no seu celular, no seu laptop, em qualquer lugar que você queira, tendo apenas a internet. Isso mudou todo um comportamento, em que as pessoas passaram a ver filmes. Isso mudou até o comportamento que as pessoas passaram a ver mais filmes sozinhas do que propriamente dito em família. Antes aquele ambiente, vamos no shopping, vamos ver um filme todo mundo, diminuiu. Por quê? Porque hoje eu vou ver sozinho, eu vou aproveitar que eu vou fazer uma viagem e vou ver. Vejo então, um pedaço depois do outro. Exato, essa foi a disrupção. Por quê? Porque mudou o comportamento, mudou a forma de se agir. Então a disrupção vem nesse sentido. Netflix é um ótimo exemplo. Perfeito. E esse exemplo que tu deste na palestra sobre a maneira de comunicação nos Estados Unidos, como é que é o nome do software mesmo? Slack. Uma empresa chamada Slack. Ainda, né? Na verdade, sim, você pode trazer, mas as empresas brasileiras ainda não estão usando tanto. É uma disrupção também, porque toda a comunicação da empresa passa a ser por um software. Em vez de você ter e-mails, em vez de você usar o WhatsApp, em vez de você usar o telefone, você usa tudo dentro desse aplicativo, desse lugar, que você faz as reuniões por lá, você coloca seus documentos lá, você dá avisos lá, você agenda lá, ou seja, está tudo lá. Então a forma como a empresa vai se comunicar está ficando diferente. Então isso foi completamente disruptivo. Vamos falar sobre um pouquinho sobre como se criam as condições propícias, né? Porque o Bruno trouxe aqui uma luz sobre isso, né? Que todo mundo tenta ser o pai da criança quando se cria um polo, sei lá, de informática, um polo produtivo ou sei lá, um polo cultural. E aí se tenta ter o pai da criança e isso é um dos fatores que prejudica, porque acaba não todo mundo dando as mãos e indo para frente, né? Acho que é mais ou menos por aí. Exatamente. O que acontece? Eu não imagino que tenha nenhuma cidade no mundo que diga eu não quero ter empreendedores, né? Isso não deve existir. Não é saudável. Então, o que acontece? Todos, na verdade, querem ter esse polo de empreendedores, querem um Vale do Silício, querem uma Tel Aviv, querem uma Las Vegas, querem bons ambientes de empreendedorismo. O problema é que, em primeiro lugar, é a vaidade, aquela coisa seguinte, eu vou ser a pessoa que criou o polo, eu vou ser a pessoa que criou o polo de Caxias, eu vou ser a pessoa que criou o polo de Porto Alegre. Esse é o problema. Então, quando começa uma pessoa, ou uma entidade em si, ou um governo, ou uma empresa. Então, o problema é quando ele não é um movimento, entendeu? Quem somos? O Acelera vai ser um Acelera Startup Caxias. Quem é? É todo mundo.
é o governo, é a academia, é a sociedade, é o setor, é todo mundo. Isso aí que faz a coisa acontecer. Não quando uma pessoa diz, não, sou eu que estou fazendo, sou eu que digo, e aí acaba não dando. Realmente é preocupante. Tem que juntar e tentar florescer. Outro ponto preocupante quando tu fala em startup é que ideias boas se tem. Brasileiro é muito criativo, né, normalmente, mas a gente começa a pensar na questão do financiamento. Quando a gente não adianta, tu vai ter que pagar a luz, a internet, né, o telefone. Quais são os modelos? O que está acontecendo no mundo sobre isso? Hoje em dia tá muito tradicional as empresas criarem seus ambientes de incubação, seus ambientes de aceleração. Então elas colocam à disposição de pessoas que tenham ideias relevantes para ela esse lugar para que as pessoas tentem desenvolver seu negócio, às vezes dando até uma ajuda financeira para que isso seja mais rápido. O mais tradicional para ecossistema dentro de cidades, de regiões, é o próprio governo fazer isso. Então ele tem um local que ele disponibiliza, e ainda quando as startups são selecionadas através de competições, eles dão dinheiro para que a startup realmente consiga fazer. Sim. As tradicionais incubadoras dentro das universidades são muito comuns também para que façam isso. E está começando, mas eu acredito que ainda é muito fraco o movimento do investimento da pessoa, do anjo, ou seja, de uma pessoa que tem uma empresa que conseguiu guardar um dinheiro e ela quer colocar isso dentro de uma startup, quer colocar isso. Eu ainda vejo que ele é muito mais de aceleração, ou seja, quando a startup está dando certo, se for colocar um dinheiro, ela vai crescer mais rápido do que realmente daquele cara que só tem uma ideia e ele precisa testar. Será que isso tem sentido? Claro. Aqui a gente não tem muito isso, lá nos Estados Unidos já tem muito isso, em Tel Aviv lá, então nem se fala. Então esses são os principais momentos, e eu acredito que talvez um dos motivos da gente não ter mais disrupção, mais startups surgindo, é um pouco essa nossa característica. Tanto pela vaidade de não criar os ecossistemas, também um pouco pelo próprio investidor, ele gostar de ir no certo e não aceitar correr tanto risco assim. Correr o risco, mas esse risco muitas vezes é recompensado muito, né? Hoje no Brasil, tu citou Belo Horizonte como o melhor ecossistema para startups? Para mim, disparado. O CID é o nome do programa que atrai startups. O São Pedro Vale é o nome que eles chamam esse ecossistema, mas é em Belo Horizonte. Para mim é disparado. Se você me perguntar, Bruno, existe um ecossistema de startups no Brasil? Sim, existe o CID. Para mim, que é completo, que tem todas as características desses ecossistemas que a gente vê mundo afora, de Malásia, Singapura, Finlândia e tantos outros que eu citei. Para mim, o CID é o que realmente a gente poderia dizer, mostrar para uma pessoa do exterior, dizer assim, esse aqui é o nosso ecossistema. Eu acho que caracterizado mesmo com o ecossistema de startup é o CID. Perfeito, tá aí o Brasil, então começando a pequenos passos, mas começando, né? Caxias do Sul trouxe o Bruno, porque inclusive é uma bela surpresa, estava cheia a sala, né? Quer dizer que tem muita gente interessada em saber como funciona, o que é, como é que eu posso viabilizar a minha ideia. Minha ideia é uma startup ou não é? E aí, por aí o Bruno conseguiu passar toda essa mensagem aí. Quer deixar alguma coisa para os nossos telespectadores, para quem tem uma ideia guardada lá no fundo do baú? Em primeiro lugar, se eu puder dar uma boa dica, procurem problemas relevantes. Startups partem de problemas realmente grandes, então você tem que procurar um problema que vale a pena ser resolvido. Porque as pessoas não pagam para não resolver problema, elas pagam para você resolver problema. Então, startups partem dessa questão, e depois de você entender quem são as pessoas que realmente têm aquele problema, e aí você pensar uma forma diferente de poder fazer isso. Se eu puder ajudar, na verdade eu acredito que vou ajudar bastante. Em breve, metade desse ano, eu vou estar lançando o livro A Revolução das Startups, que vai explicar tudo isso. Então, o que elas são, como é que se formam, o que é um ecossistema, como são os investimentos. A minha ideia não é fazer com que as pessoas saibam fazer uma startup, apesar de eu dar boas dicas sobre isso. É que todo mundo entenda o contexto inteiro das startups, que entendam como é este universo. Essa é a minha expectativa com o livro. Mas quem quiser já ir vendo, no bit.ly/7bases, bit.ly /7bases, tem o meu e-book que se chama 7 dicas básicas para criar e entender startups, que a pessoa já começa a ter uma ideia um pouquinho melhor, aí já dá para entender um pouco mais desse meio. Tá aí, uma breve palhinha, né? Vamos aguardar o livro do Bruno, que com certeza vai trazer informações aí que a gente precisa, né? E a gente continua por aqui trazendo essas informações. Acho importante Caxias do Sul, a região, não vou falar Caxias do Sul, repensar o modelo econômico que nós estamos aqui. Esse modelo é de sucesso, mas ao longo dos próximos anos, tá aí o Bruno que está trazendo, o modelo
pode mudar o modelo de ganhar dinheiro, vamos falar o que o italiano entende melhor, o modelo de ganhar dinheiro talvez vá para esse lado aí, como hoje já é no primeiro mundo.